palavra desta tarde, irmãos, se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 3, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Essa palavra muito conhecida da igreja, que diz que na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, subiam, como que muito provavelmente de costume, Pedro e João, que viviam juntos em comunhão com os outros apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus. E eles em comunhão iam junto, perseverando em oração. E eles estavam subindo juntos ao templo. E neste mesmo tempo, enquanto paralelamente eles iam ao templo, subindo juntos em comunhão, andando ali para a oração, era trazido um varão que desde o ventre estava sendo levado, estava também indo para o templo. E ele ia para ser colocado ali na frente, naquele lugar, para pedir esmola e não para entrar. Aqui a primeira coisa que nós aprendemos é qual o propósito de ir ao templo. Muitos estão indo ao templo, mas não passa da porta ao seu coração. Muitos entram ao templo, mas não entram dentro da porta de oração, não passam pela porta de oração. Muitos hoje em dia só passam pela porta do templo, estão ali dentro ouvindo a palavra, mas nunca a palavra entra, porque eles não estão indo ali também para orar. Essa tarde é a importância da oração. Esta palavra vem falar sobre a importância, porque o tema que Deus me deu para essa palavra é porta da oração e porta do cotidiano. Esse varão coxo, o que ele ia fazer ali era o cotidiano dele, ou seja, o dia a dia, e pedir esmola, e não a buscar quem poderia tirar daquela situação. E vendo ali Pedro e João, quando ele via no versículo 3, ele pediu que lhe desse uma esmola. Só que Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Preste atenção, irmão. Pedro não disse olha para mim, disse olha para nós. Porque Pedro entendia e não julgava que João também não teria condições de ser usado por Deus. Então Pedro, até neste momento de responder, tinha a comunhão. E ele olhou esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Ou seja, Pedro disse que o que tenho, não o que nós temos, porque cada um tem que se responsabilizar pelo seu próprio, por aquilo que tem. Cada um dá o que tem. E Pedro não queria se responsabilizar pelo que João poderia ter, mas Pedro quis dar o que era dele e não de outro. Pedro não baseou a sua fé em outro, mas baseou a sua fé em Deus, naquilo que ele sentia. Então ele sabia que ele tinha para dar e deu. E ali aquele homem foi curado. Mas aquele homem foi curado. E a partir dali ele entrou pulando e adorando naquele templo. Então entre no templo para orar também. Passe também pela porta da oração. Amém?